Olá, queridos amigos, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos aqui na página Por Luz e Paz, no YouTube e também no Facebook. Bem, hoje nós trabalharemos a ideia da fluidez. Então, nada melhor do que nós pensarmos na água e na sua energia, até porque a água é condutora de energia e nós somos constituídos de água. Então, trabalharmos nessa ideia de fluidez, utilizando, acredito que esse simbolismo, água, vai nos ajudar a ser um pouco mais didáticos na ideia. Pensa no rio que corre, pensa na água que flui. E à medida em que o tempo passa, você, como já disse em outro momento, quando você olhar de novo aquele rio, ele já não mais será o mesmo. E a pessoa também não. Então, uma pessoa não pode, ao mesmo tempo, pensar em estar diante daquele rio, naquele momento, da mesma forma como antes, porque todo o contexto e a própria água se foi, tudo se altera, e a cada dia, em todos os minutos que nós vivenciamos, nós somos diferentes, nós aprendemos, nós cometemos erros, nós falhamos, nós acertamos, nós nos alegramos, nos entristecemos e daí por diante. A cada dia, a cada momento, a cada fase, a cada etapa, nós de alguma forma evoluímos e fluímos. Então, à medida em que você acorda, desperta o dia seguinte, eis aí um novo homem, uma nova mulher. Porque células se foram para dar espaço a novas que surgem todos os dias em nossas vidas. Às vezes, somos tão tomados por forças que tendemos a repetir comportamentos que muitas das vezes nós não somos assim tão favoráveis e acreditamos que seja algo que não seja justo, não seja certo. E por que nós repetimos esses comportamentos? Por que nós muitas das vezes nos punimos, exigimos tanto de nós? Criticamos tanto, por exemplo, nossos pais, nossas mães por suas condutas e volta e meia nos pegamos repetindo as suas velhas frases, as suas velhas palavras. Pior ainda, vibrando em nosso íntimo da mesma forma ou mesmo até que pior. Já disse uma vez um certo sábio que nós somos herdeiros de nós mesmos. Quando aplicamos essa ideia à reencarnação, nós entendemos que literalmente isso se aplica no sentido de quando você percebe a austeridade do seu pai, da sua mãe, e você de alguma forma acredita que os pensamentos são um tanto retrógrados e que na realidade você queria mais liberdade, você queria um comportamento mais solto, mais livre, e você acaba que se fecha, se bloqueia, você deseja a liberdade, você pensa em libertação dessa austeridade, mas
possivelmente nos planos reencarnatórios, nós sempre voltamos ao mesmo ciclo familiar. Portanto, uma vez filho, outra vez, ou futuramente, você será avô, avó. Então, à medida em que talvez os papéis se invertam, como uma filha que foi uma vez mãe e aplicou a austeridade à mãe, que hoje aplica na filha, isso nos faz entender essa herança. Porque como você exigiu tanto da sua filha que se tornou neta, ou da neta que teve a bisneta, que voltou como aquela mãe ou aquela avó do passado. Então, ou então mais ainda, além. E o importante entender é que aquela austeridade lá atrás, no passado, ela se reflete no dia de hoje. E ao se refletir no dia de hoje, você se sente vítima. Na realidade, não nada mais justo do que os reflexos do que você plantou há 2, 3 gerações no passado, você vem a colher agora. Daí você percebe, ao pensar e ao criticar e ao desejar que seja refeita a estrutura familiar, porque você percebe que não existe ali uma certa fluidez no sentido de liberdade de pensamentos, de sentimentos, de desenvolturas, mas ao mesmo tempo você está amarrada e atrelada aos preconceitos de uma época. Como se libertar? Primeiro, identificar essa ideia de que, será que de fato você é livre? Eu percebo, principalmente nessas pessoas que se tragem de libertas, então são esses pseudo-sociedades alternativas, por exemplo, que vivenciam uma aparência de que devemos ser livres, devemos viver a anarquia, devemos estar sem governo e controle e vivermos de acordo com os sentimentos e as energias, como elas fluem. Esses são, acredito que, os mais bitolados. Porque eu percebo que aquelas que, por exemplo, as pessoas que vivenciam, por exemplo, aquela forma casta, uma postura de um determinado padrão, um típico exemplo para a sociedade, quer dizer, ela vive o que de fato ela acredita ser o correto, o certo. E talvez em 4 paredes, talvez num ambiente ela possa se libertar, se liberar e vivenciar todas as loucuras verdadeiramente, sem que tenha essa necessidade de aparentar a liberdade. Porque a liberdade não é a roupa que você veste, não é o grupo que você frequenta. Por exemplo, o movimento gay nos países da Europa, que eu pude observar de perto pela minha vivência em alguns países lá, é que a maioria das posições de comando são exercidas por homens gays ou mulheres gays, que
a cada, a cada 10, vamos pensar que 11 estão de uma forma livre, liberta e sem propriamente uma definição de escolha desse ou daquele sexo, agem normalmente, naturalmente. E você identifica a postura dele ou dela de uma forma certa, direita, e é um perfeito executivo ou uma perfeita executiva vai ao trabalho, exerce a sua função, o seu trabalho, depois às 6 horas da tarde talvez vire Luana ou vire João, e às 9 horas da noite simplesmente extravasa, e às 7 horas da manhã está perfeitamente elegante, trajado para exercer a sua função, sem a necessidade de bichinha pão com ovo para chamar a atenção de todo mundo, espalhar purpurinas pela cidade porque o mundo é florido e gay. Não, é exatamente o normal, o natural. Então, com tudo isso, eu gostaria de exatamente fazer um alerta a todos nós, que saibamos exatamente nos identificar em nossas propostas, e quanto mais você pensa na austeridade do seu pai, da sua mãe, em alguma forma em você procurar entender e questionar tudo isso, à medida em que você aponta demais para essa ou aquela falta, para esse ou aquele defeito, talvez você tenha identificado uma fraqueza ou uma falta em seu próprio ser. Algo em que você mesmo deve trabalhar. Porque ao questionar, ao julgar e ao prestar tanta atenção em determinado aspecto, em determinado sentido, ali está um ponto onde é importante que você faça um trabalho. Porque quando é algo que para nós é algo indiferente, então aquilo não me diz nada. Eu vi aquilo, aconteceu, passou, e para mim não significou nada. Quer dizer, aquilo para você não tem necessidade de trabalhar. Mas à medida em que te chama a atenção, e à medida em que você retém o pensamento e de alguma forma aquilo vem, volta e volta e volta, e você pode dar uma volta danada que pode não ser exatamente com essa pessoa, pode ser com outra pessoa ou com contexto. Caso você não trabalhe o que você precisa trabalhar no dia de hoje, vai fazer uma volta e de novo surge o mesmo problema, a mesma dificuldade, que é para que você encare de frente a situação e assim possa de alguma forma promover a solução, a digestão, o trabalho em que você solucionará isso para a sua existência e consequentemente para todas as suas vidas futuras. Porque o que nós adiamos hoje volta amanhã. Então não faz sentido permanecer adiando o que um dia nos veio como alerta e que nós não demos atenção. Então, todos esses pensamentos e acontecimentos e ideias que você possa questionar no outro, procura ver se você que não está precisando trabalhar essa ideia. Porque
nós somente nos importamos com aquilo que mexe com a gente de alguma forma. Então eu convido a todos vocês para curtir e compartilhar nossos vídeos aqui no programa Por Luz e Paz. Meu nome é Marco Von. Eu tenho, além de trabalhar, escrever, estou preparando meu livro, que logo sairá, acredito que até o final do ano. Tenho feito também algumas terapias, terapias complementares, trabalhando exatamente a ideia de chakras, vidas passadas, energias à sua volta em todos os contextos, seja familiar, seja através do trabalho, dos estudos e essa coisa toda, de uma forma onde você identificará suas faltas e falhas energéticas, sejam no seu próprio corpo ou no seu contexto, núcleo familiar, o trabalho, qualquer coisa assim. Então, aos que se interessarem por essas terapias, de repente podemos passar um tempo aqui de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você precisar trabalhar. Podemos fazer talvez em um dia ou talvez em 2, quem sabe combinarmos uma semana e identificarmos alguns pontos, porque todas as vezes em que nós temos esses pensamentos constantes, essas dificuldades, frustrações e problemas e não trabalhamos, isso pode vir a se tornar matéria, porque nós refletimos através do nosso perispírito e acabamos por plasmar alguns males no nosso próprio corpo. Quando chega a esse ponto, começa por coisas simples, como a baixa da imunidade, aí você tem uma gripe, ou qualquer coisa, tipo um efeito alérgico, ou um fungo que se torna ativo à medida em que a tua imunidade abaixa. Então, trabalhando exatamente todas essas energias do seu corpo e amplificando pontos e fazendo você ter esse entendimento de que esse ou aquele ponto, essa ou aquela parte do seu corpo, essas ou aquelas vibrações precisam ser trabalhadas, você entende por completo o equilíbrio do seu corpo inteiro. Então, exatamente nessa ideia eu ofereço aqui o meu trabalho. Se você quiser, será muito bem-vindo. Entre em contato, no final do vídeo terá meu telefone e um e-mail para que você possa nos contactar e de repente nós combinarmos para fazer um trabalho. Bem, ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por todos vocês, pelas curtidas e compartilhadas. No vídeo passado eu comemorei com vocês e faço questão de emitir a minha gratidão. A gratidão é muito importante. E às vezes as pessoas podem acreditar que quando eu falo, por exemplo, porque eu tive em alguns países, porque eu tive tantas visitações na minha página, eu tive tantas... nós falamos sobre 20 mil pessoas que eu atingi com o vídeo passado, com o vídeo retrasado. E fiquei muito feliz com esse número que segue crescendo. E o vídeo retrasado, 20 mil. O vídeo passado nós atingimos 34 mil pessoas. De fato, de 20 mil para 33 é extraordinariamente fantástico. Então eu comemoro com vocês, mas não no sentido de soberba, mas de acreditar que é para você, é por você. Para que nós possamos, com essas palavras,
trabalhando essas energias, desenvolvendo esses pensamentos, termos um mundo melhor. Eu sei que as pequenas sementes que eu planto hoje em alguns corações germinarão, frutificarão e trarão centenas de outras sementes. E é por isso que eu trabalho. Muito obrigado a todos vocês que são a razão desse meu pequeno trabalho. Forte abraço, muita luz e muita paz a todos vocês. E até o nosso próximo encontro. Deixa fluir, deixa que as energias aconteçam sem medo de ser feliz.